alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina. E aí, como passaram da semana passada? Espero que estejam todos bem. Vocês também já sabem, né, desde o ano passado, que nós precisamos organizar os nossos materiais ali em casa para fazer as tarefas e as anotações das aulas. Então, você precisa de um caderno ou folhas de papel, se você não tiver um caderno. Também nós vamos precisar de lápis, caneta, o lápis de cor, se você tiver, a borracha, o apontador, todos os materiais que você achar necessário ali para as nossas aulas. Deixe sempre ali pertinho de você e quando for preciso, você pega os materiais. Combinados assim? E tem mais uma coisa. Você deve encontrar um lugar ali na sua casa para você assistir às aulas bem confortável e para fazer as suas tarefas, suas anotações. Isso é muito importante também, tá certo? E aí, para quem já está tudo prontinho com os materiais e também num lugar confortável ali para assistir às aulas e fazer as suas anotações, já pode começar ali a anotar então a data de hoje e a aula número 3 de ciências. Eu vou dar um tempinho então para que você se organize, faça o registro e eu já volto. E aí, conseguiram fazer as suas anotações? Anotaram ali a aula número 3 de ciências e a data de hoje?
Muito bem, então vamos para a nossa aula de ciências. Mas antes de começarmos, vamos relembrar das aulas passadas? Vocês estão lembrados das 2 aulas anteriores? Então, a primeira aula nós falamos um pouquinho sobre o que é ciência, o que nós vamos aprender aqui nas aulas de ciências. Lembram disso? Que a ciência é uma forma da gente explicar o mundo em que vivemos. É uma forma de explicar como que as coisas funcionam, quem são os seres vivos, as plantas, os animais, nós, os seres humanos, como que nós somos. O tal do vírus, quem é esse vírus? Será que ele é vivo ou não é vivo? Onde que nós estamos nessa imensidão do universo? O que existe além das estrelas, dos outros planetas? Vocês estão lembrados dessa primeira aula que nós falamos sobre alguns cientistas brasileiros, mulheres, estão lembrados dessa aula? Foi muito legal, né? E vocês lembram dessa tarefa aqui que eu passei para vocês? Se você fosse uma pessoa cientista, o que você iria pesquisar? O que você inventaria? E aí, nós pedimos que você fizesse um desenho ou um texto explicando essa sua ideia. Você fez essa tarefa já? Se não fez ainda, dá tempo, nós podemos ainda retomar e você junto ali com a sua família, né, com a sua professora ou seu professor lá na escola, pode retomar essa tarefa. Combinados? Muito bem, né? E aí, vamos lá então. O tema da aula de hoje, que nós vamos dar continuidade, é sobre os componentes do ambiente. Nós vamos estudar um pouquinho hoje do que são feitas as coisas e também o que são misturas, as misturas na nossa vida, tá certo? Então vamos lá, ó. Vocês lembram também que na aula número 2 nós falamos de observar o planeta Terra do lado de fora? Lembram dessa imagem? Aqui, olha só que linda, né? Essa imagem do planeta Terra. E daí eu pedi que vocês fizessem um desenho do planeta, procurando representá-lo tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Como que você imagina que é o nosso planeta por dentro e por fora? E você também deveria indicar, né, o nome dessas partes, se você já sabe, não é? Então, se você também não fez essa tarefa, ó, pode retomar aí, porque é uma parte, né, das aulas de ciências, tá? E aí, ó, a partir dessa observação, nós vamos continuar, gente, observando o mundo à nossa volta. Esse é um dos objetivos aqui das aulas de ciências, é de aguçar a curiosidade sobre o que a gente vê, o que nós escutamos, não é? Como as coisas funcionam. Vamos observar o mundo à nossa volta, gente? E aí, vocês já devem saber, né, um pouquinho sobre os componentes vivos que existem no planeta. Lembram da aula passada também que nós falamos que existem seres vivos bem pequenininhos, que são as bactérias, os protozoários. Lembra que eu mostrei no microscópio para vocês os protozoários? E também vocês já devem ter estudado isso nos anos anteriores, né? Sobre os fungos, sobre os animais, sobre as plantas, né? Sobre a vida no planeta Terra. E vocês lembram que até passei um vídeo para vocês que o nome era A Vida. Lembram desse vídeo da aula passada? E aí, pessoal, eu também pedi uma tarefinha que vocês fizessem um desenho ou um texto, né? Que vocês escrevessem ali o que você entende por vida. O que você acha que é vida? Você escreveu? Você fez o desenho ali?
Então, olha só, vocês já viram quantas tarefas que nós temos aqui no ensino de ciências, nas aulas de ciências? Isso mesmo, né? Nós precisamos estudar bastante, tá certo? Então, olha só, se não fizeram ainda essas tarefas, dá tempo ainda de retomar todas elas, tá certo? E vamos continuar em frente. E os componentes não vivos do planeta Terra? Vocês já pensaram quem são eles? Os seres vivos, tudo bem, as bactérias, os fungos, os animais, as plantas. E quais os componentes que existem aqui no planeta Terra, mas que eles não têm vida, né? Como nós vimos na aula passada, mas que eles são super importantes também para a manutenção da vida. Olhem aqui, ó, o solo, né? No solo que são plantados ali, né? Os vegetais, as rochas, a água, não existe vida sem água, as nuvens, o ar, não é? O que tem no ar que é tão importante? A luz e o calor do sol e tantos outros, né, componentes que existem no ambiente que não são vivos, mas que sem eles não existe vida, tá? Vou trazer aqui algumas imagens para a gente se questionar, observar, não é? Então, você já pensou aqui, você já parou para pensar do que são feitas todas essas coisas? O solo, por exemplo, olha essa imagem. Do que é feito o solo onde pisamos? Do que é feito o solo? De onde que veio o solo? Como que ele é formado? Do que é feito o céu? E também as nuvens. Do que é feita as nuvens? E as estrelas? Do que são feitas as estrelas? Qual é a composição? Como que é? Como que são essas coisas, não é? Vocês já se perguntaram isso? E as árvores, as flores, as casas? Vocês já se perguntaram do que é feito isso? Como que são constituídos todas essas coisas? E também os animais, os pássaros, os mamíferos, os insetos, não é? E nós mesmos, vocês já se observaram? Olhem ali nas suas mãos, né? Do que nós somos feitos? De quê, né? De células, tá bom, mas e as células são feitas de quê? Vocês já pensaram? Essas perguntas são intrigantes, não acha? Você não acha? Então, olha só, desde muito tempo que o ser humano tem tentado responder e descobrir a resposta, né? Para essa pergunta, do que são feitas todas essas coisas? Então, é uma coisa importante. O que você acha, hein? Do que são feitas todas essas coisas? O nosso caderno, o lápis, a caneta. Do que é feito tudo isso? O caderno é feito de papel, mas o papel é feito de quê? O lápis é feito de madeira, mas a madeira é feita de quê? A caneta é feita de plástico. Mas o plástico é feito de quê? Da onde que vem o plástico? Da onde que vem o papel? Da onde que vem a madeira? Não é? E o que é feito tudo isso? Tá vendo quantas perguntas que nós temos e vamos buscar as respostas? Então, as respostas, né, começaram a surgir há muito tempo, desde lá a Grécia Antiga. Alguns filósofos, como Aristóteles, aqui ó, que a gente pode ver a imagem dele, eles acreditavam que todas as coisas que existiam no planeta eram compostas por 4 elementos principais. Olhem aqui, o ar, a terra, a água e o fogo. Todas as coisas se originavam desses 4 elementos aí. Então, ou era do ar, ou era do fogo, ou era da terra, ou era da água. Mas com o passar do tempo, vários cientistas mostraram que essa teoria dos 4 elementos não respondia completamente, não procedia, não é? E aí,
existiram dois filósofos chamados Leucipo e Demócrito, por volta de 400 anos antes de Cristo, que eles deram um nome a uma pequena parte das coisas, que eles diziam assim: olha essa quadrinha aqui, ó, o que eles estão conversando. Imaginem aqui o Leucipo e o Demócrito, eles estavam conversando. E aí um disse assim: Leucipo, o que acontecerá se dividirmos continuamente a matéria? E daí ele respondeu: ora, Demócrito, na minha opinião, chegaremos a uma partícula indivisível, ou seja, o átomo. Átomo significa uma parte que não dá para dividir mais. E aí ficou essa ideia do átomo, né? E até hoje, então, nós sabemos que todas as coisas são feitas por pequenas partículas, né, que são chamadas de átomos. Depois, vários cientistas passaram a estudar o átomo e descobriram muitas coisas interessantes a respeito do átomo. Hoje, nós sabemos que os átomos são partículas tão pequenas, mas tão pequenas, que nós não conseguimos vê-los a olho nu e nem usando um microscópio super potente não é possível observar os átomos, não é? Mas nós sabemos que eles existem. E aí, né, ficou então sabido até hoje que tudo que existe no universo é constituído de átomos. E que os átomos formam os elementos químicos. Lembram da aula passada que nós falamos dos elementos químicos, o carbono, hidrogênio, oxigênio, estão lembrados disso? Então, lembram dessa atividade aqui também, olha só, que nós fizemos na aula passada com os clipes de duas cores, dois elementos, né? O elemento A e o elemento B, né? Um é vermelho e o outro é prata. E aí, se nós tirarmos uma parte de cada um desses elementos, nós temos então o átomo vermelho e o átomo prata. Não é? Então, os elementos químicos são constituídos de átomos. Vejam esses exemplos aqui, eu acho que fica fácil de vocês entenderem. Por exemplo, nós temos os pregos que são feitos de ferro, né? Então, os pregos são feitos de vários átomos de ferro. O ouro é feito de vários átomos de ouro. O carvão é feito de vários átomos de carbono. O mercúrio é feito de vários átomos de mercúrio. Então, os elementos químicos são constituídos de átomos, tá? Que são as menores partes de que é constituído as coisas, né? Os materiais. Mas nem sempre os elementos estão isolados, tá? Os elementos, eles não estão separados. Eles também podem se juntar a outros átomos e formam as moléculas, tá? E as moléculas formam as substâncias. Observem aqui, ó, lembram da aula passada também? Então, que eu mostrei, né, por exemplo, uma substância AB, que é uma mistura do elemento prata e vermelho, se eu separar aqui dois átomos do vermelho e do prata, eu tenho uma molécula AB, que é uma mistura de dois átomos. Resumindo o que nós vimos até agora, observem aqui e me ajudem a completar essas frases aqui. Os átomos formam as moléculas, não é? E as moléculas formam as substâncias. E as substâncias constituem os materiais, todas as coisas que existem no planeta e no universo.
Então, eu vou dar um tempinho para que você possa copiar essas frases e registrem ali no seu caderno. Aí conseguiram registrar essas frases, são importantes ali, esse conteúdo que nós estamos começando as nossas aulas de ciências, não é? Mas falando em substâncias, em átomos, em moléculas, o que é o oxigênio, pessoal? Então, olha só, isso também é importante vocês irem registrando ali, ó. O oxigênio, ele é um elemento químico fundamental para a respiração. A maioria dos seres vivos respira o oxigênio. E ele, na forma natural, ele está na forma de um gás, uma molécula de 2 átomos de oxigênio. Nós falamos que é O2. Já vamos ver mais sobre isso. Então, o oxigênio é um gás que ele é incolor e é inodoro. Ele não tem cheiro, o oxigênio. E ele se torna líquido quando ele é colocado numa temperatura super baixa, menos 183 graus Celsius. Então, para ele se tornar líquido, tem que colocar numa geladeira, né, num lugar onde a temperatura caia muito mesmo. É o 5º material mais abundante da Terra. Tem outras substâncias que existem em maior quantidade na Terra, que nós vamos estudar isso mais para frente. Agora, falando do oxigênio puro, né, que é a molécula de oxigênio, essa molécula tem muitas utilidades. Ela é empregada nos hospitais para tratar pessoas que têm dificuldades respiratórias. Então, esse oxigênio do ar não consegue ser suficiente para a pessoa sobreviver. Então, precisa receber oxigênio puro diretamente, tá? É por isso que está acontecendo. E também muitas pessoas utilizam em submarinos, mergulhadores que levam aqueles cilindros de oxigênio. Então, o oxigênio ele está no ar, mas também ele pode ser colocado em cilindros, não é? Engarrafado. Mas como que a gente pode obter esse oxigênio puro? Você já se perguntou como que nós fazemos para obter, engarrafar, né, o oxigênio dentro desses cilindros, se ele está no ar, não é? Como que nós fazemos para que ele seja engarrafado? É aí, então, que eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiramente, né, vou mostrar para vocês um experimento bem simples aqui, caseiro, de como nós podemos fabricar o oxigênio, tá? Para esse experimento que eu vou mostrar aqui agora, nós vamos precisar dos seguintes materiais, tá? Um pouquinho de água oxigenada, uma batatinha e um copo de vidro, tá certo? E mais uma coisa super importante, olha só. Cuidado, não faça nenhum experimento ali sozinho na sua casa, sem a supervisão de uma pessoa responsável, uma pessoa adulta, tá certo? Eu vou fazer aqui, você observe só para, e se você puder fazer em casa também, com a ajuda de um adulto, para você ver o que é esse gás oxigênio. Então, você, para fazer esse experimento, peça ajuda para uma pessoa adulta para que ela corte um pedacinho de batata em pequenas partes, assim, ó.
como é? São os cubinhos de batata crua, tá certo? Então, nós vamos pegar essas batatas, aqui, esses pedacinhos, e colocar num copo. Olha ali, ó, bem tranquilo, né? Vamos fazer por tudo. Só umas 2 fatias é o suficiente. Aí, agora, pegamos a água oxigenada, 10 volumes, tá? Aquela que você tiver em casa, pode ser, tá certo? Vamos colocar umas 3 colheres aqui. Mas antes de eu colocar, eu vou perguntar para você, o que você acha que vai acontecer aqui? O que tem a ver o oxigênio com essa experiência? Então, observe, hein? Vamos lá. Por uma colher, vou pôr mais uma, vamos ver. E mais uma, vou pôr 3 colheres de água oxigenada. Observe bem aqui, às vezes demora um pouquinho para acontecer a reação, mas veja bem ali, já está começando, olha só. Vocês estão percebendo ali? Estão vendo o que está acontecendo ali? Olha só. A água oxigenada, ela é água mais oxigênio, não é o nome? Água oxigenada. Quando essa água oxigenada entra em contato com as substâncias que estão dentro da batata, ela vai separar o oxigênio da água oxigenada. E aí, olha o que acontece? Vocês estão vendo ali? O que está acontecendo? É possível observar? Vocês estão vendo ali? Que está formando um gás, uma espuma, não é? Essa espuma, na verdade, é a liberação do gás oxigênio que estava na água oxigenada. Observe bem, quanto mais tempo a gente espera, mais vai se formar. O que está acontecendo aqui, gente, então, é uma reação, né, de separação do oxigênio da água, que era a água oxigenada. Então, vai se formar aqui a água pura e o oxigênio está sendo mandado para o ar, não é? Perceberam? Então, essa espuma que se formou é o gás oxigênio que saiu da água oxigenada. Vocês conseguiram perceber? Olha lá, está cada vez fazendo mais, não é? Aí, gostaram do nosso experimento aí de fabricar oxigênio por meio aqui da água oxigenada? Mas vocês acham que as indústrias, elas fazem esse tipo de experimento para obter o oxigênio? Acho que não, não é? Então, existem outras formas mais tecnológicas para que se obtenha o oxigênio puro e que possa ser utilizado daí em hospitais e para outras utilidades medicinais, não é? Para explicar para vocês sobre como obter mesmo o oxigênio industrial e de uso medicinal, eu trouxe um vídeo aqui para vocês que se chama Como é produzido o oxigênio medicinal hospitalar, produzido pelo canal Tubepédia, tá? Então, vamos assistir a esse vídeo, depois a gente conversa um pouquinho mais, tá? Olá, pessoal, tudo bem? Este é o canal Tubepédia, a sua enciclopédia no YouTube. O assunto de hoje é Química. Em Química, hoje, vamos falar sobre como é produzido o oxigênio hospitalar ou medicinal. Esse vídeo está sendo gravado e publicado em janeiro de 2021. Então, se você está assistindo esse vídeo no futuro, talvez a situação já tenha se normalizado, em especial no estado do Amazonas, onde muitas pessoas contaminadas com Covid-19 estão morrendo por falta de oxigênio. Mas talvez você esteja se perguntando, no ar que nós respiramos, não tem oxigênio? Sim, tem oxigênio, mas a concentração de oxigênio no ar que respiramos é de aproximadamente 21%. Por isso, quando uma pessoa está com o seu sistema respiratório comprometido, ela vai precisar de uma dose, podemos assim dizer,
maior de oxigênio. Então, como esse oxigênio medicinal, que tem um teor maior de oxigênio em relação ao ar que respiramos, é produzido? Ele é produzido através de um processo industrial onde é extraído o oxigênio puro. O ar é captado da atmosfera, sendo filtrado, comprimido e resfriado. Depois desse processo inicial, ele passa por uma purificação, onde são retirados elementos contaminantes. Após, em uma torre de destilação, os gases nitrogênio, argônio e oxigênio são separados. Depois desse processo, o oxigênio pode ganhar a forma líquida ou gasosa, sendo armazenado em tanques, onde depois será transportado em cilindros ou caminhões especiais. Interessante o processo de produção do oxigênio medicinal ou hospitalar, não é mesmo? Muito obrigado por sua atenção e até mais! E aí, vocês entenderam, então, como é produzido o oxigênio hospitalar? Então, vamos aqui retomar, observem aqui essa imagem, não é? Então, o oxigênio do ar, ele é comprimido e resfriado, que vocês viram, para ele se tornar líquido, ele precisa de uma temperatura bem baixa. Depois, ele é purificado, esse oxigênio passa por alguns filtros e purificadores, aí ele se torna líquido e gasoso num destilador, não é? E depois ele é armazenado e transportado daí em cilindros ou em caminhões que chegam aí até os hospitais onde as pessoas estão precisando. Então, não é daquela forma que nós fizemos aqui um experimento bem caseiro, né? Aqui para mostrar para vocês como que o oxigênio está presente, não é? Mas voltando a falar de substâncias, então, vocês viram que além do oxigênio existem outras substâncias que são simples, né? Como o ouro, o gás hélio, vocês já ouviram falar do gás hélio, aquele que nós utilizamos para encher balões, né, de aniversário, também é uma substância simples. Mas existem substâncias que são feitas de vários átomos, não é? Como, por exemplo, a água, não é? Que é H2O. O que significa isso? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Também temos o sal de cozinha. Vocês, né, sabem que o sal de cozinha ele é chamado de cloreto de sódio. E o símbolo, né, do cloreto de sódio é NaCl. E assim também, ó, o açúcar é a sacarose, é formado de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio. E o óleo de soja, que é o ácido linoleico, que é formado de carbono, hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. Então, gente, eu trouxe aqui algumas substâncias que nós temos em casa, não é? Então, eu trouxe um pouquinho de óleo de soja, eu trouxe um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar e a água, não é? E agora nós vamos fazer um experimento de misturar as substâncias, tá? Então, observem aqui, ó, nós vamos observar o que acontece quando nós misturamos as substâncias. Então, vamos misturar água com açúcar, água com sal e água com óleo. Vamos fazer hoje essas 3 primeiras misturas. Mas antes, olhem aqui. Cuidado, não faça nenhum experimento sem a supervisão de uma pessoa responsável, ok? Então, vamos aqui, observe como eu vou fazer. Então, olha só, eu coloquei aqui um pouco de água em cada um dos copos, tá? E daí, nesse primeiro aqui, eu vou colocar uma colher de açúcar. Observem bem, eu vou misturar. Olha o que vai acontecer. O que você acha que vai acontecer? Dá para separar depois o que é o açúcar da água? Nesse segundo, eu vou colocar uma colher de sal. Vamos ver, o que você acha que vai acontecer? Será que vai misturar? Dá para separar depois o açúcar da água?
o sal da água? Dá para separar? O que você acha? Observem bem como que estão ficando as nossas misturas. E por último aqui eu vou misturar um pouco de óleo de soja na água. Olhe lá, você acha que vai misturar? O que você acha que vai acontecer? Dá para separar o óleo da água? Observem bem o resultado dessas 3 misturas que eu fiz. Olha só, água com açúcar, água com sal e aqui água com óleo. Vocês notaram, então? Olha só, água com açúcar, nem dá para ver mais o açúcar, ele se dissolveu inteiramente, não é? Aqui a água com sal está começando a se dissolver, olha só, né? Dá para a gente perceber ainda que está sendo dissolvido o sal. E aqui a água com o óleo, a gente percebe que não se misturou, quer dizer, houve uma mistura, mas eles ficaram separados, ó, em 2 partes. E aqui só tem uma parte, é uma mistura com uma parte só. Aqui também é uma mistura com uma parte e aqui é uma mistura com 2 partes. Vocês notaram o que aconteceu, então, quando nós misturamos substâncias? Olha que bacana que ficou, não é mesmo? Observem bem e anotem ali no seu caderno, tá bom? Então, gostaram de fazer essas misturas de substâncias aqui? Então, hoje nós misturamos água com açúcar. Viram que nem aparece aqui a mistura? Ficou uma fase só, uma parte só. E aqui água com sal também, ó. Vocês viram como dissolveu todo o sal? E aqui é uma outra mistura que é água com óleo. Vocês perceberam que a mistura de água com óleo ficou com 2 partes separadinhas? Então, isso são características de algumas misturas que nós vamos já começar a ver mais nas próximas aulas, tá bom? Mas vamos lá então, lembram da aula passada que nós pedimos para você fazer a análise de um rótulo de um produto que poderia ser qualquer produto de limpeza, produto de higiene ou alimentício? Eu aqui escolhi o leite longa-vida, tá? E eu fiz análise aqui dos ingredientes que tem naquela tabela das informações nutricionais. Nós podemos ver ali que o leite longa-vida, ele tem várias substâncias que o compõem. Vejam bem, ó, tem carboidratos, tem proteínas, tem gorduras, tem sódio, tem cálcio. Perceberam quantas substâncias que é constituído o leite longa-vida? Então, o leite, ele não é uma substância pura. Na verdade, o leite é uma mistura de substâncias. Perceberam isso? Então, agora, gente, eu quero uma outra tarefa que eu vou pedir para vocês. Vou deixar essa tarefinha para essa semana. Eu quero que vocês observem ali na vida diária onde existem misturas na nossa vida, tá? Então, a tarefa é a seguinte, vejam aqui. Com a ajuda de seu responsável, você vai fazer uma pesquisa sobre esse tema, misturas na internet ou em livros, tá bom? Você vai anotar em seu caderno as principais informações que você leu. Se você puder, selecione algumas imagens e construa um cartaz com imagens e frases que expliquem como que as misturas estão presentes em nossa vida. Vocês entenderam como é a tarefa? Vou dar um tempinho aqui para vocês copiarem a ideia da tarefa, eu já volto.
E aí, conseguiram copiar a ideia da tarefa? Onde existem misturas na nossa vida. Ok? Combinados? Mas, gente, o nosso tempo acabou e a nossa aula está chegando ao final. Gostou da nossa aula de hoje? Nós vimos sobre átomos, substâncias, sobre misturas. Nas próximas aulas, nós vamos continuar trazendo mais ciências para vocês. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, pessoal!